E eu quero te convidar para uma breve palavra, mediante o que o Senhor tem inspirado meu coração a te dizer esta noite. E lhe convido para acompanhar-me em uma simples leitura no livro profético de Jeremias, capítulo 29. Uma palavra simples, mas eu creio que essa simplicidade dessa palavra de Jeremias traz consigo uma consolação muito grande e ao mesmo tempo um convite arrebatador. E diz-nos assim Jeremias 29 e os versículos 11, 12, 13 e 14. Diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para vos dar esperança e vos construir um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, diz o Senhor. Amém. Paizinho, que a tua palavra encontre um coração faminto por ela, que a tua palavra, como uma semente poderosa, encontre uma terra boa, e que essa terra absorva essa palavra, e com o cultivo do teu Espírito, esta semente possa produzir a 100 por 1, como disse Jesus. Enquanto eu falo, Senhor, ensine-nos uma vez mais, em nome do Senhor. Aleluia. No final do culto eu vou estar orando por todos os pedidos que está aqui, mas antes eu tenho que te dar essa palavra. Sabe, olhar para a Bíblia é como você mergulhar em um oceano tão profundo, tão imenso, de uma forma em que você não consegue de maneira nenhuma nem imaginar como ou onde você vai achar pé ou tentar encontrar um meio de se tornar um pouco mais seguro dentro desse imenso conteúdo de águas profundas do Senhor. E tudo isso que está revelado nessa grandeza da sua palavra, seja conteúdo histórico, profético, poético, seja por meio dos evangelhos, seja por meio das revelações proféticas, seja por meio dos anúncios de tragédias, seja por meio das palavras de consolações, seja por meio das palavras de sabedoria, ou seja por meio dos erros que as pessoas cometeram e permitiu Deus que estivesse nessa palavra. De toda e qualquer forma, ele se utiliza de meios e de frases que nos conduzem a compreender o que passa por dentro do seu coração e que sai em sua mente, e portanto dá um breve vislumbre de sua perfeita vontade. E é portanto essa mesma palavra que nos leva a vislumbrar todo o histórico do Senhor e o que é o Senhor, buscando a ser reconhecido pelas pessoas. E desde o Gênesis até chegar a esse momento em que Jeremias está a profetizar, sendo ele um dos últimos grandes profetas, chamado esse de profeta maior, antes de que Israel pudesse ter sido destruído e também toda Judá pudesse ter sido levado cativo à Babilônia. Até chegar nesse tempo aqui, você consegue vislumbrar ao longo de todas as páginas da Bíblia, daqui para trás, e perceber onde Deus caminhou e os passos que Ele deu, o quanto Ele investiu no tal de ser humano para tentar alcançar nele um tempo de comunhão. Tempo esse perdido lá no Gênesis, quando nossos pais Adão e Eva
Sendo estes tentados por algo meramente passageiro e efêmero, as suas almas absorveram essa tentação, e os olhos de Eva, bem como de Adão, desejaram aquilo que era comum, em detrimento da perda daquilo que era extraordinário, perfeito e glorioso. Ignoraram aquilo que tinham de melhor e se contentaram com as promessas vazias e fúteis de um mundo construído de uma forma falsa por meio de uma serpente enganosa e mentirosa. De modo que, por conta dessa fantasia, trocaram o certo pelo duvidoso, deixaram o santo pelo profano, saíram dos braços do Pai para imergir em seus próprios braços humanos. Imagine que escolha! E desde quando você começa a observar isso, é notável perceber o quanto Deus investiu naquele tempo de comunhão com Adão e Eva, não só sob o aspecto do cuidado do jardim ou do cuidado de toda a terra, mas principalmente sobre o aspecto de gerar nele ou neles essa comunhão, essa conexão plena e constante que todos os dias o Adão batia um papo sozinho em comunhão e andava com Deus por toda a terra. Era um privilégio indizível. Deus fez, portanto, toda essa construção para que tivesse ele comunhão com a humanidade. A proposta de comunhão não veio do homem, veio do próprio Deus. Mas Adão e Eva, não percebendo isso, se perderam em seus desejos, e toda a humanidade que veio deles caiu no mesmo problema. Perdendo, portanto, essa conexão, eu imagino a tristeza de Adão e Eva ao serem expulsos do jardim. E quando estão caminhando errante pela terra, embora esta eles conheciam, imagina o que passa no coração desse casal ao se lembrar e ao olhar para trás e ver de onde eles estão saindo. Como se saindo do colo do Altíssimo, dos braços poderosos de Deus, e olhando para trás, mas sem poder voltar. E até alguém me fez lembrar esta semana, me dizendo que se olhasse para trás, tudo que eles iriam ver era o anjo com a espada desembainhada e aquela espada flamejante circundante em volta do jardim, pedindo que eles entrassem. Então o coração deles tem que se contentar com os braços humanos que os ia afagar. Mas o pecado neles só cresceu, e isso fez com que Deus precisasse ficar afastado de toda a humanidade. Mas você vai caminhando com ele e percebe que Deus está inquieto e vai buscando gente em que possa compreendê-lo, até que você encontra no capítulo 5, do verso 20 em diante, um moço chamado Enoque. E esse cara encontrou um meio, de alguma forma, ouvindo as histórias de Adão. Seu coração desejou mais do que o jardim, seu coração desejou o que estava dentro do jardim. Talvez o problema do Adão foi justamente desejar demais o jardim e não prestar atenção que fazia o jardim ser bom não eram as frutas, mas era o Deus que caminhava lá dentro. Talvez ele não percebera o valor da comunhão. E agora você percebe esse Enoque buscando de alguma forma, tateando, como diz o apóstolo Paulo, mas ele conseguiu encontrar, e diz a Bíblia, que ele andou com Deus desde quando tinha 65 anos de idade, 300 anos. Ele estreitou a sua comunhão com Deus durante 300 anos. Tal foi o vislumbre e a glória de Noé, que ele foi o primeiro profeta, o primeiro que Deus deu revelações de coisas futuras. Tal era o nível de comunhão que um mero mortal conseguiu extrair da divindade. Em um tempo onde não se tinha nada que pudesse identificar, e vem alguns conceitos históricos e afirmar que o homem nesse tempo não tinha consciência plena. Como não? Como Deus pode se comunicar com algo tão inteligente quanto Enoque? Mas os anos passam, a terra emerge em uma profundidade imensa de pecado e podridão, a ponto de Deus olhar e procurar um outro Enoque. E o culto que Enoque fez, desde o dia em que ele foi arrebatado até o dia em que encontrou Deus, Noé, olhando a podridão da terra, segundo os meus cálculos, fazia cerca de 655 anos
que ninguém cultuava a Deus na terra. Então Deus disse: eu tenho que achar alguém. E encontrou, diz a Bíblia, Noé. E Noé tinha um coração que de igual modo anelava pelo relacionamento com o divino, tanto que, sendo ele um homem bom e com um coração amável, disposto a amar, se tornou um instrumento de justiça diante de Deus. Mas ao longo de todo esse período ele desenvolve uma fé de onde não se tem tirar a fé, onde não tem ninguém que o ensine, não tem ninguém que o pregue, senão com as raras lembranças que o seu pai Lameque havia lhe dado. Porque as notícias de seu próprio avô Matusalém não eram nada agradáveis, afinal este morreu no dilúvio e não foi, portanto, um bom exemplo para o próprio Noé. Logo perceba que Noé é o instrumento do qual Deus usa para iniciar uma nova etapa, buscando um nível de comunhão diferente. Esperava Deus, portanto, de que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, as noras de Noé, pudessem, portanto, estas 8 pessoas entenderem o grau de amor, o grau de livramento, o grau de bondade, o grau de ternura do Eterno, que os preserva, que os guarda, que os mantém vivos e que dá a eles a terra inteira para que fizessem história. Deus acredita que aquelas pessoas irão gerar com ele um nível de comunhão tal que o queiram mais do que a terra. Mas infelizmente isso durou até Noé, porque os filhos de Noé, senão Jafé, manteve a fé, o restante se perderam dentre suas conquistas. Os anos passam até chegar os dias em que Deus olha a terra e procura alguém, porque aqueles em que ele esperava e colocou neles o princípio da vida, a saber, os filhos de Noé, também se perderam. Parece que a terra é mais atrativa do que o céu. Então agora Deus olha dos céus à terra e você percebe que não é o homem olhando da terra ao céu, o homem olha sempre na horizontal, tanto é que fez para si inúmeros deuses olhando sob a perspectiva horizontal. Não tem a habilidade de olhar para cima e entender que é do céu. Não é ao contrário, não é Abrão que se entregou a Deus de coração, é Deus que se entregou a Abrão de coração. Foi Deus que disse a Abraão, meu amigo. É Deus que disse, eu vou andar com ele, porque ele vai andar comigo. É Deus que disse, eu não vou fazer nada na terra sem antes compartilhar com meu amigo Abraão. Não foi Abraão, foi Deus. Deus quis essa amizade, Deus buscou essa amizade. Na verdade, eu olho para esses textos e eu percebo desde o Gênesis, desde o dia em que o Adão saiu do jardim, como se o coração do Senhor se estivesse vazio, solitário e uma necessidade ardente de relacionamento com os seus filhinhos humanos e mortais. Eclode no coração do divino e isso se torna mais forte do que ele mesmo. Quando ele encontra Abrão, ele dá a Abrão o privilégio de construir uma nação e diz: Abrão, ensina eles que o mesmo relacionamento que eu tenho com você, você vai ver isso em Gênesis 18 e 19, Gênesis capítulo 18, verso 19, Deus dizendo: o mesmo relacionamento que eu tenho com você, eu quero ter com eles. Eu vou ser para eles, eu vou andar com eles, ensina eles. E o Abraão ensinou, o Isaac ensinou, mas os filhos não aprenderam. O Jacó não entendeu, o Esaú não entendeu, os filhos de Jacó foram compreendendo aos poucos, até que se forma a nação de Israel como cumprimento da promessa do divino, e os anos passam e se torna Israel, portanto, escravo no Egito, depois de 200 e poucos anos que já estão na terra de Gósen. José está morto e a vida continua e eles se tornam escravos. E Israel não mais se lembra do Deus de Abraão, que estreitava a comunhão, mas agora eles se lembram apenas da terra que Deus prometeu para Abraão. E o seu clamor chega até Deus, mas em nenhum momento o seu clamor é em busca de Deus.
O seu clamor é em busca da terra, em busca de livramento, em busca dos valores terrenos, em busca dos tesouros, em busca de uma vida melhor. Escapar da condenação do Egito era algo mais importante para eles. Eles tinham de fato uma promessa e Deus iria cumprir essa promessa. Então agora Deus mais uma vez decide se revelar. Percebe-se que, olhando sobre essa perspectiva, não foi Israel que foi a Deus. Israel não queria relacionamento com Deus. Israel buscava as coisas de Deus, a promessa de Deus. Eles só queriam a terra. Em grande parte, os anos passam e você vai percebendo que até a terra saiu de dentro do coração deles. Durante 430 anos que viveram ali, até a terra que eles tinham como expectativa da promessa, as gerações foram morrendo, e essa promessa também foi morrendo dentro deles, a ponto de a geração de Moisés não pedem a terra, só querem o livramento. Como quem quisesse dizer: se o Senhor não quiser nos livrar, nos dar uma terra, apenas nos livre dos egípcios, aqui está bom. Eles não estavam mais nem interessados na promessa, mas simplesmente no alívio de suas dores. Então aquilo que poderia ter sido de longe uma expectativa de um relacionamento se desdobra agora e se mostra como nada mais do que uma relação interesseira, meramente mercantilista, meramente humana, dos conceitos religiosos humanos. De modo que Deus mais uma vez desce e se revela a Moisés, e confiante usa Moisés e vai até Israel e mostra-lhe a sua glória. E você conhece a cena, são 10 sinais miraculosos, extraordinários, e dá a impressão que esses dias nós estávamos virando o Egito. Só falta agora ter moscas e rãs, perereca já tem por aí afora, mas outras coisas é necessário a gente perceber que parece que os dias estão se afunilando e Deus está nos chamando a atenção de alguma maneira. Será que Ele não está nos dizendo o mesmo que disse a Israel no Egito? Será que Ele não está nos convidando a refletir que nível de relação a gente está buscando a ter com Ele? Será que Ele não está nos tentando fazer acordar de nossa nebulosa fé, que nos faz olhar apenas para os valores e os tesouros terrenos que satisfazem a nossa alma? Será que Ele não nos estaria tentando chamar-nos a atenção de alguma maneira antes que venham os piores dias? De sorte que Ele leva a Israel a perceber, notem, enquanto Israel era oprimido no Egito, não podia ter culto. O shopping no Egito funcionava, tudo legal, mas a igreja no Egito não podia ter culto. Então Deus envia 10 grandes sinais de punição ao Egito. Preserva Israel dentro da terra de Gozem, de tal maneira que diz a Bíblia que se tinha uma vaca aqui na fronteira e a outra vaca aqui ao lado da fronteira, a vaca do Egito morria e a de Israel permanecia viva. A grama do Egito queimou, mas a de Israel estava seca, estava viva. Enquanto Deus está mandando as pragas no Egito, Ele está dizendo: Israel, eu sou esse Deus aí. É a mim que vocês devem simplesmente querer e nada mais. O que Deus estava dizendo é: não precisa vocês estarem de olho em qualquer outra coisa nesta vida. Basta que os seus olhos descansem apenas em mim. Mas depois de 10 grandes pragas, Israel continua olhando para o livramento, e que bom que pelo menos para isso. Então vem Deus e diz a eles: eu vou vos tirar daqui, levarei a terra. Mas Ele conduz todo o povo pelo deserto até chegar nas montanhas do Sinai. E você conhece a cena? Deus chama Moisés e diz: olha, eu quero agora me apresentar a eles, porque eles só viram a minha mão. Eles só viram os meus sinais. E nenhum relacionamento é tão profundo, Moisés, com aqueles que só vê as coisas que eu posso fazer.
Relacionamento profundo é quando me olham olho no olho, quando ouvem a minha voz, quando podemos sentir um ao outro. Isso é relacionamento. O resto não passa de uma relação interpessoal que pode ser quebrada por qualquer coisa. Então o que o Senhor quer fazer, Deus? Eu quero me apresentar para Israel, eu quero que eles me amem como eu sou, eu quero que eles me conheçam, eu quero dar a eles o que eles precisam, eu quero mostrar a minha glória para eles, já que eles cultuaram a um Deus morto no Egito. Eu quero mostrar que eu sou o Deus vivo, o Pai deles, e quero adotá-los para meus braços, assim como Adão, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abraão, assim como você. Eu quero eles comigo. Quase que dava para ouvir o coração de Moisés dizer: Senhor, não vai dar. O ser humano é difícil, embora Deus soubesse disso. Mesmo assim o Senhor diz: grita a eles e manda com que eles venham até o monte e se preparem durante 3 dias, porque ao terceiro eu vou vir aqui. Eu descerei sobre a montanha, como nunca viram, me virão. E Moisés deu a ordem ao povo, e o povo se preparou, tiraram os seus atavios. E quando chega no dia combinado por Deus, Israel está 3 milhões de pessoas diante das colinas do Sinai. E Deus disse: Moisés estava no alto da montanha: Moisés, eu vou descer. Desce lá, Moisés, e diz ao povo para que eles não subam, não ultrapassem o termo, porque a minha glória vai vir sobre o monte. Eu imagino Deus deixando o seu trono nos céus, com toda a glória da onipotência, da divindade, rompendo o cosmo, abrindo um buraco do mundo espiritual no mundo físico. É o que diz a Bíblia. Então uma nuvem espessa do lugar nenhum aparece descendo sobre o monte Sinai, escura, que não dá para se ver nada senão a escuridão dessa nuvem. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, isso aqui é apenas os óculos escuros que eu estou colocando em Israel, para não queimar a pupila dos seus olhos, porque eu não posso descer de modo visível sem que os proteja. Então Deus desce no meio daquela nuvem, e diz a Bíblia que à medida em que ele descia sobre a montanha, no meio daquela nuvem escura, a escuridão da nuvem foi se dissipando, tal era o brilho da glória que envolvia Paizinho. E quando ele se aproxima da montanha, diz a Bíblia que alto clangor de buzinas, trombetas altissonantes que ensurdeceram o mundo, ecoaram do alto da montanha. Quem tocou? Senão os guardiões do trono do divino, os querubins que andam adiante dele, como quem abre todo o caminho. Então quando ele se aproxima do monte, ele vê Israel olhando. Então ele diz: Israel, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A sua voz ecoava como um trovão que ouviu-se na terra toda. E ele disse: chegai-vos a mim, vós sois meu povo escolhido, minha nação eleita, o meu reino sacerdotal. Eu serei para vós por pai, e vocês serão para mim filhos. Como quem quisesse dizer: Enoque andou comigo lado a lado, ele me amava e eu o amei. Noé andou comigo lado a lado, ele me amou e eu o amei.
Abraão eu o chamei de meu amigo. A Jacó eu chamei-o de meu povo. Mas a vocês eu quero chamá-los de meus filhos. Como alguém rejeita algo assim? Como alguém rejeita uma proposta assim? O que eu vejo é um coração dilacerado, é um coração contrito, um coração despedaçado. Porque quando ele terminou de dizer, eu quero que vocês sejam meus filhos, 3 milhões de pessoas viraram as costas e correram, e o deixaram sozinho. A Bíblia diz que Moisés correu ao povo e disse: voltem! Ele não vos fará mal, ele simplesmente quer tê-los em seus braços. E o povo diz: nós preferimos a voz de um homem do que a voz de Deus. Rejeitado, caminhou cuidando dos israelitas ao longo de 40 anos, sempre procurando corações que o quisessem. Eu gostaria de ter tempo para te narrar em cada uma das histórias e dos fatos históricos de Israel ao longo dos 1000 e poucos anos que se desdobraria até chegar em Jeremias. Entretanto, ao longo desse período todo, de tempo em tempo, ao meio de um universo de pessoas, Deus sempre encontrava um ou dois que entregava ali o coração, e em todo tempo estas pessoas puderam perscrutar o coração do divino e percebia que muito mais do que qualquer outra noção de que o homem tem de divindade, tem um Deus divino tentando ganhar um coração humano. Alguém tão poderoso que tem tudo à sua volta, sendo desprezado ao cúmulo de não achar quem o queira. Então ele levanta profetas e chama atenção, ele levanta Davi e convoca o povo para conhecê-lo de perto. Davi se lança nesse amor, e ninguém o conheceu tão profundamente quanto Davi. E mostra-nos Davi um coração de um Deus extremamente grande e poderoso, faminto e desejoso de que o relacionamento com o ser humano possa gerar um relacionamento de pai e filho. Os anos passam e aqueles nos quais ele queria adotar continuou fugindo de si. Então é chegado períodos de trevas, de angústias. Israel se debanda e se lança à prostituição cultural, de tal modo que são destruídos pelas nações. Deus levanta profetas, Deus levanta, por exemplo, Malaquias nos dias de Jeremias, e Malaquias transporta o coração de Deus em palavras, a ideia do povo, e Deus diz por meio de Malaquias, dizendo: vocês dizem, em que eu vos amei. Vocês perguntam em que Deus nos amou. Como vocês podem perguntar isso? No que eu vos amei? Ou quando vos amei? Imagine. Questionavam Deus, questionavam o amor que vem sofrendo ao longo de 5.000 anos. Então, nos dias de Jeremias, Deus precisava encontrar alguém que conhecesse de rejeição, que entendesse o significado de desprezo, que compreendesse o que significa ser deixado de lado, que soubesse o que significa um coração partido e abandonado. E andando e olhando por toda a terra, ele encontrou Jeremias. Ele iria nascer ainda,
E ele perscrutou que esse coração desse profeta ia ser tão amolecido e tão quebrantado, ia ser tão desprezado, tão maculado, tão sofrido, que este compreenderia a tal linguagem de um coração divino. É por isso que você vai encontrar palavras de Deus através de Jeremias ao longo de todo o seu livro, que você não imagina que seja Deus falando com Jeremias. Chega ao ponto de Deus dizer: Jeremias, eu pensei que se eu os tirasse do Egito com um braço forte, se eu desse a eles tudo o que eles queriam, se eu os abençoasse com águas potáveis e frutos abundantes, eles olhariam para mim e me teriam como seu Deus. Mas eles me enganaram. Outra vez Deus diz: Jeremias, eu mostrei a eles toda a minha grandeza, dei a eles o meu poder e os conduzi com asas de águia à terra que mana leite e mel, e dei a eles rios caudalosos e águas possantes, e eles cavaram para si cisternas rotas que não possuem água. Deixaram o meu rio e buscaram leito seco. Deixaram as minhas fontes e foram buscar água nos riachos secos. Rejeitado mais uma vez, se calou por tanto tempo. E você percebe que em todos esses anos de esforço da parte do divino em relacionar-se, ele expõe agora a Jeremias toda a conjuntura do seu coração, apontando para um futuro próximo que viria a acontecer. E você percebe esse futuro se desdobrando quando Maria recebe a visita de um anjo, do qual lhe anuncia o propósito de Deus em sua vida, e através dela vem Jesus e vive os seus 30 e poucos anos, de modo que a palavra que Jesus deixou ao povo é dizendo: olha, eu sou o unigênito filho de meu Pai, eu vim para comprar vocês do seu pecado e dar o direito a vocês de receber aquilo que lá no Sinai foi rejeitado por Israel. Quando o meu pai lá no Sinai disse a eles: eu quero ser pai de vocês, e eles rejeitaram, e vem Jesus e diz agora: se vocês crerem em mim, Ele vai lhes dar o poder de serem feitos filhos de Deus de novo. Como quem está dizendo: Ele não quer nada mais à distância, Ele não quer nada mais que as pessoas queiram apenas as suas mãos, Ele quer relacionamento intenso de pai e filho. Jesus disse: já não chamo-vos mais de meus servos, mas eu vos chamo de amigos. Por que Jesus chamou-nos de amigo? Justamente porque Ele também é filho. E Ele disse: vocês serão filhos de meu Pai, logo irmãos de Jesus. Que coisa! Aí eu consigo compreender o que Jeremias estava liberando da parte de Deus aqui. Porque o que Deus está a dizer não somente redunda no pleno conhecimento do Cristo, mas transcende todo o meu entendimento, porque me diz de maneira muito clara: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Como quem diz, ao longo desses 1000 anos vocês vêm me rejeitando, mas a rejeição de vocês vai abrir caminho para um grupo de pessoas, para um povo que vai aceitar a minha paternidade, e vocês não poderão simplesmente fazer nada, só olhar isso acontecer. É como quem dissesse: mas o fato de eu planejar tudo isso não vai arrancar de vocês o meu amor que sinto. E de maneira tão clara deixa o Senhor aberto a todos quantos quiserem ver
que a ideia de Deus para com Israel nunca foi de maldade. Deus nunca planejou o mal para com Israel, nem nunca planejou o mal para com o ser humano. A maldade é do próprio ser humano. A escolha é totalmente nossa, o erro é totalmente nosso. Não culpe a Deus pelos seus fracassos. Não culpe a Ele pelas suas consequências. Não culpe a Ele pelas suas fraquezas. Não tente jogar a toalha e colocar a conta em Deus, porque até agora tudo que Ele fez foi investir em nós. E se nós pudéssemos contabilizar tudo o que nós fizemos por Ele ou para Ele até agora, talvez nós não teríamos nem coragem de olhar na soma final, porque certamente ela nos mostraria quão vergonhosa é a nossa atitude para com Ele. Afinal de contas, a maioria de nossas relações construídas com Deus, elas não passam de meios que possam nos abençoar ou fazer-nos alcançar os benefícios para a nossa alma enquanto que vivermos. Tudo o que queremos dele nada mais é do que o que ele pode fazer por nós, enquanto que tudo que ele quer de nós é simplesmente que a gente se entregue a ele em um relacionamento íntimo e profundo, de tal maneira em que ele nos conheça, a ponto de nós nos entregarmos a ele tanto quanto ele quer se entregar a nós. Onde você encontra um Deus que queira vir morar dentro de um homem pecador como eu? Onde você encontra um Deus que decide deixar a divindade dos céus para vir fazer da minha carne a habitação de sua glória? Então ele diz a Jeremias: eu sei os planos que eu tenho, são imensos, são maiores do que o que você imagina, são planos de dar esperança para vocês. E a esperança veio a nascer 400 anos depois. Mas perceba, eu concluo esse breve pensamento tentando te levar ao que Jeremias frisou de Deus. Deus disse: gente, eu serei achado de vocês. Serei achado de vocês. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que alguém o procuraria. E ninguém procura aquilo que está fácil de achar. Nós só procuramos aquilo que se perdeu. Talvez o que Deus esteja nos chamando a atenção esse tempo de pandemia é fazer uma análise em nossa trajetória e perceber o que deixamos para trás. Que tipo de relação nós construímos ao longo desses anos? E talvez Ele queira nos chamar a atenção de novo e dizer: ei, vocês estão acostumados demais com as coisas que eu vos dei. Que tal retroceder um pouco e olhar o que vocês deixaram de importante para trás? Por isso, não poucas vezes temos a impressão de que Deus não está aqui. Temos a impressão de que Deus tem entregado o mundo às suas dores. Temos a impressão de que Deus tem virado as costas. Na verdade, temos a impressão de que Deus está escondido. Quantos de vocês, quantos de nós, diariamente em oração, têm tentado encontrá-lo? E parece que a gente fala às paredes. Parece que as nossas vozes ecoam, reverberam, mas não encontram uma moradia. Temos a séria impressão de que de fato o Senhor se escondeu de nós, virou o seu rosto. E se Ele tivesse feito isso, não é para menos. Vivemos os dias de Laodiceia. Se você nunca leu a igreja de Laodiceia, leia Apocalipse 3, 12 até o 20, você vai ver o desprezo de uma igreja que tinha tudo que é de bom nessa terra, mas desprezaram tudo o que era de bom do céu. Mas era uma boa igreja aos nossos olhos, rica, cheia de obras, mas era morna.
não mais viviam essa paixão relacional, deixaram para trás. Se apegaram às coisas que Deus pode dar. Talvez Deus esteja chamando a nossa atenção e dizendo: ei, vocês não perceberam que o relacionamento que eu propus a vocês está um tanto que distante? Talvez a nossa nação pudesse recobrar a consciência e se lembrar de que há muito tempo Deus vem bradando e chamando as pessoas para o altar. Se as pessoas pudessem recobrar a consciência, irão se lembrar de que inúmeras vezes Deus levantou profetas em sua igreja e chamou as pessoas para deixarem as suas diferenças, os seus altares humanos, os seus deuses pequenos, as suas fraquezas, e voltem ao altar. Mas assim como Israel fez, não poucos de nós fizemos. E o que Deus faz através de Jeremias é outra vez nos dar uma chance e dizer: ei, voltem, me procurem, porque se vocês me procurarem de todo o coração, como quem diz, eu estou cansado de falsidade, estou cansado de performance, estou cansado de mentiras, estou cansado de espetáculo. O que Deus diz a Malaquias: eu estou enojado das suas ofertas. Deus diz: os seus cultos me causam náuseas. Ele disse a Malaquias e disse à igreja de Laodiceia. Dá a impressão que os tempos que antecedem uma mudança da plataforma divina sempre se destaca um tempo de mornidão e de secura espiritual. Através de Jeremias, Deus conclama as pessoas a observarem o que ele confrontou-os por meio de Malaquias. Ele disse: eu estou cansado das suas festas solenes, eu estou enojado dos seus congressos, das suas conferências, dos seus congressos de avivamento, eu vou fechar as igrejas. Como quem diz: me procurem, me procurem até me achar. Como quem diz: eu estive aí o tempo todo e vocês me rejeitaram. Acho lindo, porque ele diz: serei achado quando o desejo do seu coração me perseguir. Me faz o Espírito Santo me lembrar de uma brincadeira que eu sempre fiz com a minha filha. E não me canso de contar isso, porque sempre me dá ânimo. Ela era uma assembleianazinha bem da gema. Usava umas sainhas jeans. Ela tinha uns 3 aninhos, eu acho. E ela usava uns tamancos de solado de madeira assim, ó. Empinava a carroceriazinha e saía andando assim. E a gente morava no fundo de uma igreja no interior do Paraná. E lá da onde ela saía, da nossa casa até onde era a secretaria que eu trabalhava na igreja, eu escutava os passinhos dela, plec, 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 com o tamanquinho. Lembro-me como hoje. Já fazem 20 anos. E algumas vezes ela chegava ali, ela entrava por dentro do corredor onde saía na secretaria pastoral. E quando eu ouvia que era ela sempre fazia isso, constante. Então eu me escondia, não poucas vezes. E a cena se repetiu inúmeras vezes, mas sempre as mesmas coisas. Então eu dava um jeito de me esconder e ela chegava e dizia: papai. Minha esposa está aqui, ela vai se lembrar que ela dizia: papai, papaizinho, dizia. Até hoje ela chama de paizinho. Papaizinho. E eu me escondia e eu ficava calado.
bem quietinho, só para ela ficar procurando. E ela ia de um lado, ia do outro e dizia: cadê você? Cadê você? Então, quando eu via que ela ficava tristinha e ia já se preparando para sair, então eu dava um jeito de limpava a garganta ou trombava a minha perna onde eu estava, deixava um lado do meu pé para fora. Aí ela vinha bem quietinho, como se eu não escutasse o tamanco. Fleck, fleck, fleck. Delicada. E chegava e gritava: te achei. Eu nunca vou esquecer isso. É o que o pai quer. Ele se esconde um pouquinho, porque durante muito tempo nós o desprezamos. Mas se a gente procurá-lo até achar, e não se engane, às vezes ele deixa o vestido para fora, às vezes ele deixa uma beirada do seu manto, só para que a gente veja onde ele está. E se a gente insistir, o coração faminto dele responde: eu serei achado de vocês. Como quem diz: não vou conseguir ficar tanto tempo resistindo. Ele nunca ficou. Em situações piores, ele nunca ficou. Então, igreja Boas Novas, se estaremos juntos amanhã, não sei. Mas uma coisa eu quero lhe pedir agora: voltem para o Senhor. Busquem o Senhor. Por favor, busquem ao Senhor. Não é aqui, é aí. Não é esse prédio, é você. Busque ao Senhor. Deixe as coisas dessa vida de lado. Busque ao Senhor. Tire o seu coração das coisas desse mundo e busque ao Senhor. Não o despreze mais, por favor. Não o deixe falando sozinho, não o deixe. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando vocês voltarem para mim de todo o seu coração. Então decida hoje deixar a performance de lado, deixar os mecanismos humanos de lado e mergulhe outra vez nos braços de papai. Não se importe com o que dirão as pessoas, você não está num templo mais. E se voltarmos, não volte igual, volte diferente, volte faminto, para que quando chegar a um lugar como esse, aqui seja meramente mais um lugar que você vai ter as atitudes diárias de paixão e de amor que todas as horas da vida você já está tendo. Busque o Senhor, queridos. Não o deixe no altar, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar por todos vocês. Você não tem ideia do que tem sentido meu coração nesses dias todos.
Porque entre tantas outras coisas que a vida nos dá, aprove Deus me dá o privilégio de servir a igreja dele, como outros. Então talvez você não escute, mas quem escuta a repreensão e o lamento são aqueles a quem ele constituiu sobre o seu povo. Então o que vos digo, digo com temor: voltem para ele. Talvez você diga: pastor, eu estou bem. Então, se você conseguir dizer essa frase, eu estou bem, corra para o altar. Corra para o altar. Porque o último cara que vi dizer eu estou bem se chamava Davi. Cantava para Deus todos os dias e caiu de uma maneira tão triste. Mas depois dessa queda, ele passou a dizer: me sinto vazio, mesmo estando cheio. Me sinto sozinho, mesmo caminhando e buscando a Deus. Porque sua alma se tornou insatisfeita com aquilo que tinha do altar. Devemos nos satisfazer de tudo que tem nessa vida, mas tornarmos completamente insatisfeitos com tudo aquilo que temos vivido em um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele quer mais. Muito, muito mais. Quero orar com você. Quero te pedir em nome de Jesus, volta para Ele hoje. Você não precisa de uma igreja para voltar para Ele. Você não precisa de um pastor para pôr a mão na tua cabeça. Você pode voltar agora mesmo. Pode se arrepender agora mesmo. De que adianta viver sem Deus? Não adianta nada, é melhor morrer. Se você quiser dobrar os seus joelhos aí onde você está, se você quiser se jogar aos pés do Senhor e pedir a graça, a misericórdia e procurá-lo até achar, não desista da busca, porque aquele que procura sempre acha. Feche seus olhos onde você estiver e dobre o seu joelhinho, por favor. Paizinho, Paizinho querido, mais uma vez, Paizinho, transfira ao teu povo o que me disseste, sem peso em minha alma, mas com minha consciência tranquila, certo de que tenho entregado aquilo que tens me incomodado. Então eu te peço, alguém em algum lugar agora, Senhor, está te buscando, te querendo, te pedindo perdão, te pedindo graça. O meu pedido a ti, Senhor, deixa ele te achar, deixa essa pessoa te achar, deixa, Senhor, ele sentir o teu colo, os seus braços fortes outra vez. Eu te amo, Pai. Não nos deixe, Senhor, desse mundo tão ruim. Ah, Senhor, almejo tanto estar contigo, Pai. Como eu quero estar contigo, Senhor. Ah, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa os nossos achismos, nossas espiritualidades vazias, nossas fraquezas. Perdoa. Perdoa. Nos santifica uma vez mais, eu lhe peço.
Assim eu peço, Senhor, por todas estas pessoas cujos seus nomes estão aqui. Eu concordo que a sua bênção chegue na vida delas e que o milagre chegue. Mas antes do milagre, Senhor, eu quero te pedir que elas encontrem o teu coração, que elas encontrem a tua face, que elas te encontrem. Que assim seja, em o nome precioso de Jesus, o teu Filho. Te buscaremos, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo e que a presença de Jesus te incomode esta semana. Que o Espírito Santo te acorde, te faça perder o sono, te mostre o vazio de tua alma e que tu possa buscá-lo com intensidade de lágrimas e quebrantamento, porquanto Ele te espera. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Boa semana.